Viu? Vamos falar sobre a nossa série Oração, tá bom? Nossa série Oração está lá no texto de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Como todo mundo já entregou a vida para o Espírito Santo agora, podemos ir para a oração. Hoje a nossa oração é baseada em Atos 27, que é a história do naufrágio, não é? É a história do naufrágio do amigo Paulo, nosso irmão, discípulo de Barnabé. Lá no versículo 21, a gente tem uma fala muito rica. E a fala rica é a seguinte: e havendo muito tempo que não havia o que comer, então Paulo, ficando de pé no meio deles, disse: Homens, vós devíeis ter dado atenção a mim e não terdes partido de Creta, e assim evitar essa situação ruim e prejuízo. Mas agora eu vos exorto a terdes bom ânimo, porque haverá nenhuma perda de vida de vós, além somente da perda do navio. Porque esta mesma noite esteve comigo um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que tu sejas apresentado a César. E eis que Deus tem te dado a vida a todos quantos navegam contigo. Bom, gente, vamos nos transportar para o convés de um navio. Um navio antigo, muito antigo, de madeira, enorme, um navio especializado em levar trigo para Roma. Não um cruzeiro moderno, com estabilizadores, GPS, nada disso. Vamos para um navio de carga de madeira, pesado, rangendo sob a força de um mar furioso. O céu não está azul. Pelo contrário, agora nesse barco a gente não vê mais o céu. E faz 14 dias que a gente não vê o céu. 14 dias. Navio pesado, rangendo, um mar furioso, e o céu perdeu a cor. Faz 14 dias que a gente não vê o céu. Nada do céu. 14 dias e 14 noites de uma escuridão quase total, onde a única luz é um brilho meio fantasmagórico da espuma das ondas que ameaçam engolir a gente a qualquer momento. Entrou no navio? Então, o sol que dava direção para eles desapareceu. As estrelas que guiavam seu caminho à noite se esconderam. 14 dias. Um vento, um furacão chamado Euroquilão, não cessa o seu uivo ensurdecedor. É aqui que nós estamos. Lucas, o médico amado que escreveu esse relato, descreve a situação com uma frase terrível em Atos 27, versículo 20. Sabe qual é a frase terrível do Lucas? Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. A esperança estava morta. A tripulação, composta por marinheiros experientes, havia desistido. Acabou.
Os soldados, homens de coragem, estavam paralisados pelo medo. Os prisioneiros, acorrentados, aguardavam uma morte certa. Vamos morrer, vai morrer todo mundo. E a gente, se não morrer disso, eles vão matar a gente mesmo. Então a escuridão não era apenas climática. A escuridão era a escuridão da alma. Era o desespero absoluto. E sabe o que é mais frustrante de tudo isso? Nada disso precisava ter acontecido. No meio daquela confusão, estava um prisioneiro chamado Paulo. Semanas antes, em um porto seguro, chamado Bons Portos, ele havia se levantado e dito com clareza: senhores, vejo que a navegação será com dano e muito prejuízo, não só do navio e da carga, mas também das nossas vidas. Esse Paulo, ele tinha o discernimento de Deus. Ele sabia a diferença entre o dia e a noite, entre a segurança e o perigo. Mas seu conselho foi ignorado. Esquece. Quem é você? A maioria, incluindo os especialistas, decidiu arriscar, buscando um porto de inverno. Um lugar melhor para passar o inverno, que era em Fenícia, mais confortável. Então, sabe o que eles fizeram? Eles escolheram a conveniência em vez da sabedoria. E agora estavam todos pagando preço por isso. Qual a pergunta que surge desse relato extraordinário do Lucas? Ela é uma pergunta desconfortável, que é: o que você faz quando está no meio da tempestade, que o seu próprio discernimento, a sua própria sabedoria dada por Deus, disse para você evitar? O que você faz quando eu avisei não serve mais para nada? Porque você também está afundando como todos os outros. A história de Paulo no alto mar aí não é apenas sobre um naufrágio. É uma lição magistral sobre o que significa ter autoridade espiritual quando o conselho é ignorado e a crise se instala. É sobre o poder de uma oração que desafia as consequências. É sobre a ação graciosa de Deus que se manifesta no coração da escuridão. É esse o texto que a gente está lendo. O primeiro ato nesse drama divino se desenrolou lá na terra firme, num céu claro, e o Paulo, com uma clareza dada por Deus, sabia a diferença entre o dia e a noite. Ele olhou para o mar e espiritualmente viu a noite se aproximando. Ele viu a tempestade antes que o vento soprasse. E o seu conselho foi: vamos ficar aqui nesse lugar chamado Bons Portos. Era a palavra de conhecimento que vem pela onisciência de Deus. Era o caminho da segurança, era o caminho da sabedoria. Mas a tribulação, os especialistas, olharam para o mesmo mar, e viram apenas inconveniência. Bons Portos não é bom para passar o inverno. Fenícia, um pouco mais adiante, é muito melhor. Então eles escolheram o conforto do curto prazo, em vez da segurança de longo prazo. Eles escolheram a noite da conveniência, ao invés da luz do discernimento.
Quantas vezes essa cena se repete na vida da gente? Deus, por sua palavra, por conselho de alguém mais maduro, ou pela quieta insistência do Espírito Santo, dá um claro discernimento para a gente. Não faça esse investimento arriscado. Não entra nesse relacionamento desigual. Não aceita esse emprego que vai comprometer sua integridade. Descansa. Não continue nesse ritmo frenético. É a luz do dia. É o caminho seguro. Mas então a nossa lógica, a nossa pressa e a opinião da maioria, a cultura ao nosso redor sussurra. Mas seria tão mais conveniente. É uma oportunidade que eu não posso perder. Todo mundo está fazendo isso. E como a tripulação do navio, a gente zarpa em direção à tempestade. Acenando a Deus para a sabedoria no cais. Legal, né? Então, e quando a tempestade inevitavelmente chega, a reação natural é a frustração. É o que eu faço? Frustração. Amargura. E o desejo de culpar. Culpar alguém ou culpar-se a si mesmo. Que é uma fuga. E talvez, como Paulo, a gente tenha mesmo o direito de dizer: olha, era razoável que vocês tivessem me ouvido, né? Vocês não me ouviram. E aí, quando ele disse isso, ele validou o discernimento espiritual que ele teve. E é mesmo, precisa reconhecer, parar para reconhecer a fonte da sabedoria. Porque se não disser, não, mas peraí, eu devia ter pensado, você nunca mais vai se perceber do discernimento que o próprio Deus te dá. Só que se a nossa história parar no eu avisei você, a gente falhou como cristão. O Paulo mostra que há um passo seguinte, um chamado mais elevado, que se revela quando a noite é mais escura. E Paulo, na verdade, só fala eu avisei depois de ter dado esse passo. Isso é que a gente tem de lembrar. O Paulo só fala eu avisei depois de ter dado o passo mais elevado que se revela quando a noite é mais escura. Quando a tempestade estava no seu auge e todos haviam desistido, o Paulo se levanta. Mas o que foi que o Paulo fez antes de se levantar e dizer, eu avisei? O texto, claro, não explicita isso, mas a revelação do anjo nos dá uma janela para a alma do Paulo. Uma janela para a alma do apóstolo. Ele não passou aqueles 14 dias de escuridão polindo o discurso do eu avisei. Ele passou aqueles dias de joelhos. Ele moveu-se da reivindicação, eu estava certo, porque ele estava mesmo, para a intercessão. Deus, tenha misericórdia deles. Ele começou a orar contra as consequências lógicas do erro deles. E é no meio dessa luta de oração que o anjo aparece para ele. E a primeira coisa que o anjo diz é profundamente reveladora. Paulo, não temas. Agora, por que é que o grande apóstolo Paulo precisaria ouvir para não temer? Ele não temia o naufrágio. Ele não temia a morte. Não estava firme. Então, eu sei para onde vou. Então, o que é que ele temia? Ele temia pela eternidade das 275 almas que estavam afundando com ele.
O medo dele era pastoral. A angústia era de um pai espiritual vendo os filhos correndo para a perdição. Não é impressionante? O não temas de Deus não é para o corpo de Paulo, mas para o seu coração de pastor. Aqui está o coração da maturidade cristã e da verdadeira influência espiritual. É fácil ser um profeta que aponta o erro. O chamado mais difícil é ser um sacerdote que se coloca na brecha por aqueles que erraram. Esse é o chamado mais difícil. Ser o sacerdote que se coloca na brecha por aqueles que erraram. Quando seu filho ignora seu conselho e entra numa tempestade na vida, quando seu amigo entra naquele relacionamento tóxico que você o alertou para evitar, quando sua igreja ou sua empresa toma uma decisão que você sabia que levaria a problemas, seu papel não terminou. Seu papel apenas mudou. Agora você está sendo chamado a passar do púlpito da admoestação para o altar da intercessão. Esse é o chamado. Até ontem eu estava no púlpito da admoestação. Não faça, não vá por aí, olha o que você está fazendo, pelo amor de Deus, não é possível, está na cara, você não está vendo. Não está. Não viu. E agora? Agora eu tenho de mudar de lugar. Eu tenho de sair do púlpito da admoestação, porque não adiantou. E agora eu vou para o altar da intercessão. Porque a força das palavras cessaram. Das palavras dirigidas ao outro. Então agora vêm as palavras dirigidas ao Pai. Vai para o altar da intercessão. E é nesse ponto que o poder de Deus entra em cena de uma maneira nova e surpreendente. A resposta de Deus à oração do Paulo é uma das declarações de graça mais puras de toda a Bíblia. Porque o anjo continuou: importa que sejais apresentado a César. Pronto, para isso bastava o peixe do Jonas que já levava o Paulo para lá. Tá certo? Não tem, quanto a isso, não tem problema. Podia ser o peixe do Jonas, podia ser os cavalos de fogo do Elias. Aí tem várias. Podia ser só o traslado do Filipe. Tem várias opções na Bíblia. Tem várias opções. O peixinho do Jonas é pior. Mas tem os cavalos de fogo do Elias. Tem o traslado do Filipe, que esse era maravilhoso. Tá certo? Tem de tudo. Mas aí o anjo disse: importa que sejais apresentado a César. Ok, até aí pode ser qualquer caminho. E eis que Deus te deu todos aqueles que navegam contigo. A palavra aqui é queraristai, que vem da raiz de caris, que é a palavra para graça. E essa palavra quekaristai significa doar graciosamente. Doar graciosamente. Conceder um favor. Então a vida daquelas 276 pessoas não foi um prêmio por bom comportamento, não foi porque eles finalmente ouviram Paulo, foi um presente. Um presente merecido. Dado a Paulo como resposta à sua oração. E por que oração? Porque nós, crentes, somos naturalmente movidos por Deus para a oração. Então não fique pensando, mas então eu preciso orar. Não, o Senhor vai mover você para a oração. Porque Ele faz isso todo dia.
E ele faz isso todo dia. Você não percebe? Então, é ele. Ele dizendo, vem falar comigo, vem falar comigo. Vamos conversar que a coisa para você não está boa. A coisa à sua volta não está boa, então vem conversar comigo. Não vai tentar sozinho, porque esse negócio aí é mais forte do que você. Vem falar comigo. Então o que ele faz? Ele chama a gente. Então Paulo, como resposta à sua oração, porque os crentes são naturalmente movidos por Deus para oração, e oram sabendo com quem falam. Porque assim, o Senhor não chama só os seus para oração, Ele chama o mundo todo para oração. A diferença entre nós e eles é que nós sabemos com quem estamos falando. Eles não sabem. Eles gritam ao vento. Às vezes eles dão vários nomes aos ventos, mas eles não sabem que toda busca pela transcendência é um convite divino. E a gente espera de coração que eles façam isso. Porque, inclusive, essa é a ponte para a gente falar para eles quem é que está provocando neles esse desejo pelo celestial. Tem alguém chamando você para o céu. Você sabe quem é? Pois eu sei, eu vim aqui contar para você quem é. Eu sei quem está chamando você. Então, só que nós sabemos com quem a gente fala. Foi o que Deus disse para a mulher samaritana. Vocês adoram o que não conhecem, a gente adora quem conhece. Quem a gente conhece. Porque é de nós que vem a salvação. A gente sabe com quem está falando. Mas não tem problema, eu reconheço que vocês estão sendo chamados por Ele também. Isso, se todo missionário tivesse essa visão, a evangelização do mundo teria sido de outro jeito. E a gente nunca teria sido a arma dos colonizadores. Mas como eles não sabiam, deu no que deu. Bom, então Paulo sabe com quem está falando e fala com ele. A chamada lei da semeadura e da colheita, a lei da causa e efeito, dizia que eles deviam perecer. Porque eles semearam tolice, deveriam colher destruição. Mas a intercessão ativou um poder superior, o poder da ação do Pai por sua graça. O poder da ação do Pai por sua graça. A ação que não anula a lei, mas transcende a lei. O Pai não eliminou todas as consequências. O anjo foi claro. Não se perderá vida alguma de entre vocês. Mas o navio vai embora. O trigo, as cargas vão embora. Mas a vida Deus deu para você. De presente. E o navio se partiu em pedaços e a carga foi perdida, porque toda decisão errada tem custo. Você sabe disso, senão você não estava orando por quem você está orando, né? Você sabe, decidiu errado, mas isso não precisa custar a vida de ninguém. É essa a oração do Paulo. Isso não precisa custar a vida de ninguém. E eu sei com quem falar. Até porque, meu amigo, 14 dias sem ver o sol, a lua, as estrelas, não dá mais tempo não dá tempo de fazer nada, está todo mundo desesperado, eles já soltaram os remos, já baixaram as velas, esquece. Se você não for falar com Deus, só restou para você amargar a vida. E essa é a virtude de ter sido alcançado pelo Espírito Santo. Nada nos faz nos amargurar da vida. Porque, no mínimo, a gente sabe para onde vai. Isso muda a vida. Principalmente, isso muda o jeito de viver. Então, claro que
a ação graciosa do Pai não é uma licença para tolice. Claro que não. E essa ação do Pai não nos isola das consequências das escolhas, mas nos preserva, apesar das escolhas. Salva a vida quando o navio se vai. Isso é impressionante. Você está em alto mar, o navio foi embora, mas você ficou. Como? Como? Isso é Deus. É uma aplicação para a gente, para a vida da gente. Deus está chamando a gente para ser pessoas cuja presença, por causa da nossa conexão com Ele, se torna um canal de graça para o mundo todo. Às vezes você é a única resposta que o ambiente onde você está tem. Ambiente de trabalho, ambiente social, familiar, comunitário. Talvez você seja a única resposta, porque você é a única pessoa que sabe com quem falar. E fala. Porque também só saber e não falar, você não só sabe com quem falar, como você fala. E por causa disso, pessoas podem ser poupadas. Você é a fonte da graça de Deus. Na sua família, no seu lugar de trabalho, na sua vizinhança, pessoas podem ser dadas a você. Pessoas podem ser poupadas das piores consequências dos seus próprios erros, porque há uma serva de Deus no navio. Há um servo de Deus no navio, intercedendo por todo mundo. Você já parou para pensar que a sua presença em algum lugar pode ser a âncora de Deus para muitos que estão ao seu redor? Acredite nesse poder que está dentro de você pela graça de Deus. Acredita nisso. Porque senão você sucumbe como os outros que se desesperam. Não sucumba. Você tem dentro de você o próprio Deus. Então, nessa manhã a gente viajou com Paulo, da segurança do cais para o coração da tempestade. Muitos de nós aqui estão enfrentando isso. Está no meio do coração de uma tempestade. É angustiante. E aí a gente viu a consequência das escolhas equivocadas que as pessoas fazem. O efeito também da oração de um justificado, a gente viu. E você é uma dessas pessoas justificadas. E uma pessoa justificada não se afoga na amargura. Principalmente na amargura de estar certa e não ter sido ouvida. Porque isso pode gerar uma amargura imensa. Eu estava certo, eu estava certa, eu avisei, não fui ouvida. Não. Então, você não me ouviu, eu vou falar com quem sempre me ouve. Ah, você tem alguém que sempre ouve você. Tem um bocado de gente que não te ouve e quebra a cara por causa disso. Mas você tem alguém que sempre ouve você. A pergunta é se você vai orar por eles ou não. E é essa a pergunta que o Espírito Santo estava fazendo por Paulo. Por quem você vai orar? Que ele poderia dizer, Senhor, o Senhor disse que eu tinha de ir falar com César, eu vou falar com César. Como o Senhor vai me levar lá, já daí também eu não vou ensinar o Senhor, né? Podia. Mas o Paulo começou a ver 275 pessoas. Esses caras vão para o inferno. Eu tenho de ter uma chance de falar para eles. Vocês não precisam ir para o inferno, hein? Eu sei que isso aqui é um chute na canela dos calvinistas, mas é o que está escrito. O irmão Calvino que me perdoe, com todo o respeito que ele me merece, mas é o que está escrito.
E isso é que salva a gente quando a gente ora por aqueles que decidem errado. E foi isso que o Paulo fez. Ele mergulhou na profundeza da intercessão e de lá ele veio à superfície com um presente merecido da graça de Deus. Vamos fazer isso por esse mundo que nós vivemos, pelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos mergulhar nas profundezas da intercessão. Porque a gente vai voltar de lá com um presente merecido da graça do Pai para todo mundo que está a bordo. Em que tempestade você está navegando hoje? Talvez seja a tempestade no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, na sua carreira. Talvez seja uma tempestade que você até previu. Uma tempestade nos seus nos seus filhos. Talvez que você até tenha previsto. E uma crise que veio porque um conselho sábio foi ignorado. Seja o conselho da palavra de Deus, seja de um irmão mais maduro, seja do próprio Espírito Santo. Bom, a gente pode ficar no convés gritando contra o vento. Eu avisei! Enquanto o navio se despedaça. Ou a gente pode fazer o que Paulo fez. A gente pode se levantar no meio da escuridão, não para se justificar, mas para declarar quem a gente é. Eu sou de Deus e sirvo a Deus. A gente pode se ajoelhar no meio do caos e lutar em oração. Não apenas por nossa vida, mas pela vida daqueles que estão afundando com a gente. A gente pode se tornar intercessor. E esse é o desafio de Jesus. Quem ao nosso redor está numa tempestade por causa de más escolhas? O filho? O cônjuge? O colega de trabalho? O vizinho? A gente não vai ser só espectador. A gente também não vai se satisfazer com o orgulho frio de estar certo. Não. A gente vai ser como Paulo no navio. A gente foi chamado para ser âncora de esperança na tempestade de todo mundo. A gente vai pedir a Deus por eles. A gente vai lutar por eles em oração, como comunidade. Por isso que a gente tem um momento de oração. A gente pode se surpreender ao descobrir que Deus, em sua maravilhosa graça, está apenas esperando a gente para dizer para nós: não tenham medo. Eu dei a vida deles como um presente para você. E é isso que o Senhor me mandou dizer para você que está no meio de uma tempestade que você acha que não vai ter saída. Ele está dizendo: não tenha medo. Eu dei a vida dele como um presente para você. Não tenha medo. Continue. Isso vai mudar. E essa é a bênção da oração. Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.